Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir. Já quero pedir que você deixe o seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal marcando o sininho e, por favor, assiste o vídeo até o final, porque no final de tudo eu quero justamente a sua opinião sobre o que eu vou falar aqui, tá bom? Eu vou falar sobre política eleitoral, sobre o período das eleições aqui no sertão nordestino. É um assunto muito importante que você não pode perder. Então, vamos pro vídeo? Roda a vinheta. Uma das coisas que caracteriza muito bem a política, não é, aqui no nosso país, e principalmente no sertão nordestino, são justamente as carreatas. As carreatas, não é, são o ápice daquelas campanhas onde, na verdade, os candidatos, né, vão fazer os chamados adesivaços. Então eles aglomeram muitas pessoas ali e começam a fazer o seu cântico da vitória, com suas musiquinhas aí de má qualidade, diga-se de passagem. Agora, embora eu não goste desse tipo de atitude, porque pra mim, pessoalmente falando, política é uma coisa mais séria, tem a ver justamente com os rumos de uma nação, não é, de um estado, de um município, e eu não consigo encarar a política como um carnaval fora de época, não é? E é assim que a política é encarada, principalmente no sertão nordestino. É um carnaval fora de época. As pessoas que estão ali para apoiar os seus candidatos não têm muita consciência política. Na verdade, política é um assunto chato para a maioria das pessoas, e as pessoas votam e apoiam muito mais pensando na festa, na bagunça, na cachaça, não é? O que eu bebi? Ué, não é pinga não? Não é cerveja não? Na arruaça na cidade, é o que acontece. Será que é só eu que tô bebendo? Não é porque estudam política, não é porque fizeram uma investigação sobre os caminhos, sobre os rumos, não é que na história partidos e líderes foram tomando e as consequências disso. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que caracteriza bem o Nordeste é justamente o populismo, os shows, o carnaval fora de época, onde você tem dois principais times, os do mal e os do bem e os do mal. Embora eu repudie esse tipo de atitude, porque para mim demonstra de maneira bastante clara a falta de consciência política do próprio povo, que agem nesse período como se fossem zumbis eleitorais, não é? Escravos eleitorais que não podem pensar por si só, que aceitam compra de votos, que aceitam toda a palhaçada comum já aqui no sertão. Ainda assim, eu não sou contra que as pessoas tenham a sua liberdade garantida para fazer esse tipo de evento. Tranquilo. Então, eu não gosto, mas o que eu gosto ou deixo de gostar não tem que ser regra para ninguém, ok? Isso é importante. Então, quer fazer carreata? Faz. Fique à vontade. Faça o seu showzinho à parte. Se vocês acham que política é isso, continuem. Vamos fazer o quê, não é verdade? Não é, afinal de contas, não é por meio de carnaval que o Brasil vai melhorar? Não é? Não é por meio de festa? Não é? As festas não vão mudar o Brasil, não vão? Mas o problema todinho com relação a essa questão das carreatas, não é? Desse período eleitoral aqui no sertão, é justamente a falta de respeito com algumas instituições. E eu sou um pastor, não é? Um pastor de uma igreja reformada. O nome da comunidade onde eu pastoreio é Igreja Reformada Defesa da Fé. Fica aqui em Olho d'Água das Flores, sertão de Alagoas. E nós, bem como outros líderes religiosos, não é, temos sido prejudicados por conta dessas carreatas. Aqui nossa comunidade mesmo, que fica lá na rua São José, tá bom? Fomos prejudicados em uma quarta-feira e no último domingo, quando carreatas, não é, dos dois principais partidos aqui da cidade passaram em frente à igreja. Alô, Rua São José! É a Riada da Vitória, tá passando por aqui, mostrando apoio incondicional. E me parece que as pessoas não têm nem um pingo de consciência, até de entendimento de que existem regras em uma sociedade. Nós temos direitos e deveres, há regras, entende? E o cântico da vitória não justifica a quebra dessas regras. Isso é muito importante. Para você que não entende isso ainda, não sabe, eu quero ler aqui, não é, o artigo 39 das leis sobre eleições, as leis eleitorais, que são muito importantes para você compreender. E aí você entender como você que está participando das carreatas, não é,
também é responsável e culpado por tudo aquilo, bem como os líderes partidários, né? Os candidatos são todos culpados, são responsáveis pelo desrespeito e descumprimento da lei, tá? Eu quero ler aqui então para vocês o artigo 39, Lei das Eleições, de número 9.504 de 1997. Artigo 39, parágrafo 3º. Ouçam com atenção, meus amiguinhos, meus coleguinhos, o funcionamento de altos-falantes ou amplificadores de som. Dá para entender o que significa, né? Só para, né? Ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedado a instalação e o uso daqueles equipamentos. Que equipamentos? Não é? Altos-falantes, amplificadores, ok? Então, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Eu acho que eu vou fazer uma campanha, não é, junto aos líderes cristãos e outros líderes religiosos, de arrecadamento de trenas, não é, daquelas trenas um pouco mais profissionais, de grandes obras, não é, daqueles metros, não é? Para que as pessoas, para que os líderes de partidos, não é, para que as organizações dessas carreatas possam fazer a medição e entender o que significa na prática, na lógica, 200 metros. Porque as carreatas estão acontecendo não a 200 metros, mas a menos de 1 metro das comunidades. Nós fomos terrivelmente prejudicados em uma quarta-feira e em um domingo, quando estávamos ali realizando o nosso direito constitucional à liberdade religiosa, e então as carreatas passaram, fizeram toda aquela algazarra, aquele barulho ensurdecedor, que eu não sei o porquê, não é? Parece que eles não se contentam em que somente as pessoas da rua ouçam o barulho que eles estão fazendo ali com aqueles amplificadores, mas pretendem que em uma rua apenas aquele som seja espalhado por toda Alagoas. Só pode, não é possível. Eu acho que na Austrália alguém deve ter ouvido que o homem disparou. Só pode, cara. Eu não sei como é que esse negócio funciona. Sem contar os vários carros, não é, que são muitos carros, pessoas a pé, pessoas de moto, não é, carros buzinando, motos pipocando. Eu não sei pra quê, qual o sentido disso, qual é o sentido disso. Quem é que gosta disso aí? Senão aquelas pessoas que estão agindo feitos zumbis e escravos eleitorais, né? Porque não tem consciência. Não, parece que não pensam, nesse momento não pensam, ficam todos descontrolados, quase que se debatendo e gritando e cantando as suas músicas de vitória, mas não pensam que existem regras na sociedade e que eles estão desrespeitando os nossos direitos fundamentais. Ué? Então, continuando, não é? Acabei de ler aqui o parágrafo 3 do artigo 39 da Lei das Eleições, e então vamos observar agora, por meio de 3 incisos desse parágrafo 3º, quais são as instituições contempladas e protegidas por esse artigo. Observando então o inciso 1º, da sede dos poderes executivo e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Então, esses estabelecimentos citados no inciso 1º são protegidos, guardados por essa lei. Quer fazer zoada, carreata, quer passar com carro de som, com amplificador, com paredão, 200 metros. Ok? Não é na porta não, é 200 metros. Inciso 2º, dos hospitais e casas de saúde. Não é óbvio, né? Imagina você passar ali, em frente a um hospital, uma casa de saúde, com esses paredões, com essas carreatas ensurdecedoras. Isso é contra a lei, ok? E, finalmente, o inciso 3º, que interessa a nós, líderes religiosos. Ele fala bem assim, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Entendeu? Hein? Quando não há culto, programação, não tem problema, não vai atrapalhar ninguém. Mas quando essas instituições, esses espaços estão sendo usados, estão funcionando, é contra a lei e é crime eleitoral passar com carreatas em frente a essas comunidades, a essas instituições. Simples assim. O pessoal do YouTube está acompanhando aí, justamente uma carreata, passando no dia de domingo, não é? Atrapalhando o culto aqui numa comunidade cristã, certo? E esse é o período que nós temos aqui no Nordeste, um período de muita idolatria, onde a religião aqui no Nordeste fica muito mais evidente por meio da política. É esse tipo de loucura que nós estamos vendo aqui. Olha a loucura. Vê se é necessário fazer uma coisa como essa, não é? Esse desrespeito total com as pessoas.
Simples assim. Não é necessário uma maior compreensão, um maior estudo, uma maior investigação para compreender isso. É muito simples. Quando estão em funcionamento, não se pode passar a menos de 200 metros, não é, com essas carreatas, com esses carros de som, com paredões, com amplificadores. Isso é contra a lei. E no período de eleição, é crime eleitoral. Crime eleitoral. Ouça você, candidato aqui em Ouro das Flores. É crime eleitoral. E aplique também, para você que vai compartilhar, aos candidatos de suas cidades, não é? A todos eles. É crime eleitoral. É uma falta de respeito também, não é? Com a nossa liberdade de culto. Tá bom? É o que a lei diz. E passou um monte de candidatos, de vereadores, olhando assim de lado, meio desconfiados, bem assim, desconfiados, porque eles sabem que estão errando, eles não são bobinhos não. Então obedeçam a regra, obedeçam a lei, o princípio, não é? E se afastem de ficarem importunando e desrespeitando as instituições cristãs, as instituições religiosas, tá bom? Fica o recado para você. Pessoal, compartilha esse vídeo, tá bom? Dá um apoio pro canal, claro, né? Curtindo, se inscrevendo no canal e marcando o sininho, mas compartilha esse vídeo com todo mundo. Compartilha com seu candidato, com qualquer um. Compartilha e pede para as pessoas deixarem suas opiniões aqui também nos comentários. Isso é muito importante, não é? Nós, o povo, precisamos ter consciência política. Política não é carnaval, política não é festa. É tolice imaginar isso. Vamos ter consciência para que esses erros e essa falta de desrespeito e de descumprimento da lei já comecem a ser barradas por nós mesmos. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. E foi mal aí por falar sobre isso aqui no canal. Talvez prejudique o canal, eu não sei. Mas eu preciso falar, tá bom? Eu precisei falar. Valeu, até o próximo vídeo.